Fala galera que já é inscrito no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, pelo menos eu espero, né, que você vai gostar tanto que se você não for inscrito você vai dar essa moral pra gente, além do like, compartilhamento com os amigos, vai comentar, vai fazer um elogio, vai deixar aí o seu feedback e vai também deixar o seu hype, né, para o nosso vídeo ficar mais relevante. Seguinte, o clube que está fazendo mais barulho no mercado de transferências do futebol brasileiro neste início de 2025 é o Cruzeiro. Gabigol, Dudu, Bolazzi, Eduardo, Fagner. Estou gravando no dia 9 de janeiro, então ainda não está confirmado até a data da gravação desse vídeo, mas possivelmente Fabrício Bruno também. Na janela anterior já tinha trazido Cássio, Matheus Henrique, Wallace, Caio Jorge. No papel é certamente um timaço, um elenco fantástico, galáctico, como eu disse aí no título do vídeo. Em uma das últimas caixinhas de perguntas, eu recebi o questionamento, que é o tema, inclusive, do vídeo de hoje. Mas eu quero elaborar mais sobre a minha expectativa para o Cruzeiro nessa temporada e, mais do que isso, eu quero fazer uma análise desses movimentos de janela que o Clube Mineiro vem fazendo, beleza? Mas antes de mais nada, eu quero ressaltar que esse é um vídeo opinativo. Discordou? Comenta a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mantendo, é claro, o respeito. E outra coisa, eu não sou torcedor do Cruzeiro. E nem mineiro eu sou, então também não sou atleticano, não sou nenhum tipo de rival local, né, estadual do Cruzeiro. Então eu tenho, assim, total isenção de clubismo dentro do que eu vou falar, que é a visão de alguém que está vendo isso de fora, beleza? Bom, primeiramente a gente tem que avaliar o contexto em que o Cruzeiro estava antes dessa nova era de investimentos vir. O clube caiu com um bom time no papel em 2019 para a Série B. E passou 3 anos lá, só subindo quando o Ronaldo, né, o fenômeno, dono da primeira SAF do clube, assumiu e o time conseguiu o acesso com mais rodadas de antecedência da história da segundona. No entanto, o Ronaldo bateu algumas vezes na tecla de que ele não poderia fazer gigantes investimentos do próprio bolso, para não comprometer o patrimônio dele, pessoal. Que o foco do Cruzeiro, nos primeiros anos, seria equilibrar as contas, pagar as dívidas e montar elencos que fossem capazes de manter o clube na primeira divisão. Além, é claro, usar a própria imagem dele, Ronaldo, e também a força da camisa do clube, para criar novas formas de gerar dinheiro novo, beleza? A gente sabe que quando um clube se torna SAF, a primeira expectativa do torcedor desse clube é que os novos investidores sejam capazes de fazer o time dar um salto competitivo. Só que no caso do Ronaldo no Cruzeiro, esse salto foi, primeiramente, tirar o clube da segunda divisão, né? 3 anos seguidos é ossada, e devolver o Cruzeiro ao seu lugar de fato. Daí devolver o clube às grandes disputas seria um segundo momento. Em 2023, primeiro ano do retorno à elite, o Cruzeiro conseguiu se manter na primeira divisão e conseguiu também uma classificação para a Copa Sul-Americana. Era o retorno do Cruzeiro a alguma competição internacional, beleza? E esse segundo momento, o Ronaldo resolveu vender a SAF para um novo proprietário, o empresário e torcedor do clube, Pedro Lourenço, o Pedrinho, também dono da rede de supermercados BH. Com uma fortuna estimada em mais de 7,5 bilhões de reais, segundo a revista Forbes, ele tem, em tese, né, pelo menos, um poder aquisitivo bastante para poder devolver o Cruzeiro às principais brigas do futebol brasileiro, beleza? Esse é o cenário, o contexto que eu quero traçar para vocês para a gente chegar até esse momento. E, de fato, o que o torcedor de um clube grande quer é ver o seu time sempre forte, brigando por títulos, principalmente olhando para o lado e vendo um rival Atlético que nos últimos anos se consolidou como uma das principais forças do país. Em 2021, por exemplo, o Cruzeiro estava no seu segundo ano de Série B, não tinha conseguido subir em 2020, inclusive chegou a brigar para não cair para a terceira divisão, inclusive, mas o Atlético estava lá, ganhando Brasileirão, ganhando Copa do Brasil na mesma temporada. É doloroso para o torcedor quando você olha para o rival e vê esse sucesso e o seu time passando pelo que o Cruzeiro estava passando. Ano passado, 2024, o Atlético decidiu a Copa do Brasil e a Libertadores. Não venceu nenhuma das duas, verdade.
mas poderia ter conquistado 2 das taças, ou pelo menos uma delas, né, das mais importantes para um clube brasileiro conquistar. E com esse primeiro momento ali de investimento do Pedrinho, nessa primeira janela, o Cruzeiro também conseguiu chegar numa final, que foi a Sul-Americana, e também perdeu para o Racing. E terminou mal o ano de 2024, se a gente for parar para pensar, né? Com o Fernando Diniz muito questionado, com péssimos números. Segundo a imprensa, ele inclusive seria demitido, mas depois dali da última coletiva do treinador, após o último jogo, né, onde ele cita o desrespeito, quer saber sobre isso pela imprensa e tal, antes dele ser informado oficialmente, tendo que responder perguntas sobre a demissão, antes dele conversar com alguém da diretoria, com o dono da SAF. Então, depois de tudo isso, ele acabou permanecendo no clube. Vai iniciar o ano de 2025, beleza? Eu acho essa questão do treinador importantíssima para a análise que eu estou me propondo a fazer aqui no canal. Porque antes de chegar ao Diniz, a gente tem que falar sobre a demissão do Fernando Seabra, que vinha fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, mas na primeira oscilação que teve, houve aquela história ali do áudio vazado, da cobrança do Pedrinho, para que ele utilizasse os reforços trazidos na primeira janela. Alguns maus resultados aconteceram com alguns desses reforços no banco, e aí ele acabou sendo ceifado do cargo, no caso o Fernando Seabra. Eu, pessoalmente, achei um erro do Cruzeiro ter demitido o Seabra. Eu não acho que dirigente, presidente, dono de clube nenhum, né, tenha que ficar se metendo em trabalho do treinador. Mas o treinador pediu reforço, tem que usar. Cara, quem tem que saber o que é melhor para o time, em que momento, em que lugares cada reforço tem que jogar, no lugar de quem vai sair, é o técnico. Claro que quem bota dinheiro e paga os salários tem o direito de trocar o técnico. Mas ele vinha fazendo um bom trabalho. O Cruzeiro vinha jogando um ótimo futebol, na minha opinião, até aquele início ali de segundo turno do Brasileirão, brigando por vaga na Libertadores, ficou um tempão invicto e até 100% em jogos em casa, eliminou o Boca Juniors na Sul-Americana, meteu 3-0 no Botafogo, líder do Brasileiro, posteriormente campeão, no Rio de Janeiro. O trabalho estava sendo bem feito. E aí foi lá o dono se meter, tem que escalar os caras que eu comprei e tal, não sei o quê. E aí ele acabou fazendo a troca. Eu não concordei com isso, beleza? Mas vou repetir o que eu falei lá no começo, eu não sou torcedor. Eu não sei qual era o sentimento do torcedor com esse momento de oscilação. Vendo de fora, eu achei um erro, beleza? Quem veio para o lugar dele? O Fernando Diniz. Técnico que foi campeão da Liberta pelo Flu em 2023, que revezou ali um trabalho com a seleção brasileira ao longo daquele ano, apesar dos péssimos resultados que ele teve à frente da amarelinha. Teve um aproveitamento muito ruim pelo Fluminense no Brasileirão em 2024, né? 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas em 11 jogos, lanterna do campeonato, pior início de competição da história do Fluminense. E aí o Cruzeiro aposta nesse treinador, vindo desse momento. Né? No Cruzeiro, o Diniz esteve contabilizando todas as competições em 2024, 14 partidas, 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Além do vice da Sul-Americana e a não classificação para a próxima Libertadores, confirmada na última rodada do Brasileirão. E aí tal desempenho levou a diretoria da Raposa a, vou chamar de cogitar, tá? A demissão do treinador. Mas que, como eu falei, foi muito criticada pelo próprio. E aí na coletiva pós-jogo, naquele dia, a decisão de demiti-lo acabou sendo repensada, digamos assim. Eu não sei se já estava sacramentado, mas muitos da imprensa já vinham confirmando que em caso de não classificação, o Diniz seria demitido, beleza? Podemos debater se o Cruzeiro fez certo em mantê-lo, já que a troca do comandante foi pensando muito mais nessa temporada de 2025 do que no fim da que ela assumiu. Ou se foi um erro, já que o time não conseguiu andar com ele. A constatação que eu tenho é que não há convicção que o Diniz terminará a temporada no Cruzeiro. Na verdade, eu não acho que haja convicção da diretoria do Cruzeiro, do Pedrinho, que o Diniz vai começar o Campeonato Brasileiro no comando da Raposa. É a impressão que eu tenho. Eu não vejo convicção de que o Diniz é o cara para tocar esse projeto, beleza? E aí, quando a gente fala do Diniz, a gente tem que colocar na equação que ele é um técnico cujo estilo de jogo é muito complexo e incomum
para a maioria dos jogadores, que demanda um tempo de treino que é cada vez mais raro no futebol brasileiro, que demanda material humano compatível com o que se quer fazer com e sem bola, portanto as contratações, saídas, chegadas, a montagem do elenco tem que passar por ele. E eu tenho muitas dúvidas se essas contratações badaladas, midiáticas, pesadas, que o Cruzeiro está fazendo, tem o aval do treinador, ou se é o Pedrinho querendo trazer grandes grifes, esperando que isso resulte num time viável em campo. Se a gente olhar que desde o Cássio, que é talvez o maior goleiro da história do Corinthians, ou pelo menos o jogador mais vitorioso do clube no século, o Cruzeiro trouxe nessa temporada o Dudu, que é o maior ídolo do Palmeiras nesse século, e o Gabigol, que é o maior ídolo do Flamengo também nesse século. Então, barulho o Cruzeiro está fazendo no mercado. O Cruzeiro está pensando grande. As minhas questões são: esses são jogadores compatíveis com o estilo de jogo do Diniz? Mais do que isso, são jogadores que formam um time viável, intenso, participativo, com e sem bola, vão correr para frente para pressionar, vão correr para trás para recompor? São jogadores que resolvem carências do elenco do Cruzeiro? Essas são as minhas questões. Questões, não estou afirmando nada. Interrogações, dúvidas, beleza? O Gabigol, por exemplo, ele vem para a posição do Caio Jorge, que eu acho até que dá para jogar os dois juntos. Mas se você tem dois atacantes, ou você tem uma segunda linha de 4 por trás, isso significa o Dudu tendo que marcar lateral sem bola, e aí o Matheus Pereira ou vai ter que fazer o mesmo papel do outro lado, que não é a dele, não é o melhor para ele, ou vai acabar indo para o banco para outro jogador atuar por ali, talvez o Bolazzi, ou talvez outro, o Marquinhos também veio do Fluminense, enfim. Ou você vai jogar em um outro sistema tático, talvez com um losango no meio campo, né, como vinha jogando, com o Seabra, mas sem o 9, né, com o Matheus Pereira ali sendo esse 10 quase falso 9, mas o Dudu não vai ser titular, se for jogar nesse sistema tático. Ou então ele vai jogar na dupla de ataque com o Gabigol ou com o Caio Jorge. Que aí um dos dois vai acabar indo pro banco pro Dudu jogar, ou o próprio Dudu vai pro banco para jogar Gabigol e Caio Jorge. Tá vendo como o quebra-cabeça, o encaixe de um time funcional, viável, é difícil, é complexo? E não são só esses caras que o Cruzeiro trouxe. O Cruzeiro trouxe o Fagner, em baixa do Corinthians, tendo o William, que fez um ótimo Brasileirão, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. O Fagner quer jogar, ele estava na reserva do Corinthians, por isso que o Cruzeiro atraiu ele. Com o William lá, o Fagner vai jogar? O William merece ser reserva para o Fagner chegando agora em baixa jogar? Interrogações. Eduardo, em baixa lá no Botafogo. Aqui eu acho que chega realmente com status de reserva do Matheus Pereira. Trouxe o Bolazzi, que em tese joga ali na mesma posição do Dudu. Ou jogam os dois, um em cada lado, um em cada ponta. E aí abre mão de um dos dois atacantes ali, dos camisas 9. E aí a gente pode pensar que o Cruzeiro também está pensando em ter profundidade de elenco, trazendo boas peças suplentes, não pensando só em ter um 11 muito forte. Faz mais sentido. O problema é que são muitos jogadores vaidosos, sabe? Midiáticos. E certamente quando o Cruzeiro faz altos investimentos, se não para trazer, porque alguns desses aqui vieram até de graça, mas falando de salários, principalmente, são jogadores caros, é claro que você não está trazendo esses caras para ficar no banco. Fora o fato de que vários deles vão ficar insatisfeitos. Isso gera problemas para quem tem menos minutos. A gente sabe que jogador faz beicinho quando joga pouco. Ou quando nos jogos importantes, pode até haver um rodízio. Nos jogos importantes jogam sempre os mesmos 11. Aqueles caras que estão ficando de fora desses grandes jogos, se não forem jogadores acomodados, não me parece o caso de nenhum deles, eles vão demonstrar uma insatisfação. Isso é ruim pro grupo, pro coletivo, pro convívio, pro treinador. É dor de cabeça pro treinador, beleza? Para mim, as contratações que fazem mais sentido são o volante Christian, né, que veio do Atlético Paranaense, vem para brigar ali por posição com o Lucas Romero, com o Matheus Henrique, com o Wallace, com o Lucas Silva. Só que eu já citei 5 jogadores. No máximo, 3 vão jogar. O mais provável é que 2 joguem. O Wallace não fez um bom início de trajetória no Cruzeiro. O Lucas Silva já está passando ali por um declínio técnico. Eu acredito que vai ser Matheus Henrique mais um. Os outros 2 ali brigando por posição, beleza? O Lucas Romero e o Christian. Na zaga,
O Cruzeiro fala no jovem Valentim Gomes, do Vélez, e no Fabrício Bruno, do Flamengo. Até a data que esse vídeo sair, os dois podem estar até confirmados ou o Cruzeiro desistiu, tá? Até o momento que eu tô gravando, são as especulações aí. Os dois devem estar até bem perto ali do Cruzeiro. Eu acho boas contratações, tá? Mas lembrando que o Fabrício Bruno, principalmente, perdeu espaço no Flamengo porque o Felipe Luiz, né, o técnico do rubro-negro, entende que ele precisa ter uma zaga mais técnica com bola. E aí ele optou pelo Léo Pereira ou o Léo Ortiz. O Fabrício Bruno estava sendo convocado até para a seleção. Foi preterido pelo Felipe Luiz. Essa característica de zagueiro que sai bem para o jogo, o Diniz também gosta nos zagueiros dele. E aí? Vai render? Vai jogar? Vai chegar para vir para o banco também? O Fabrício Bruno estava com proposta para ir para a Europa. Uma ele negou, a outro o Flamengo não quis vender, né? Porque ainda era o Tite, ele ainda era titular, importante e tudo mais. Se chega esses dois zagueiros, o que acontece com o Zé Ivaldo? Com o outro zagueiro lá, o João Marcelo, né, principalmente, que é jovem, tem 24 anos. Precisa jogar, ninguém se desenvolve ali no banco. Não é exatamente um jovenzinho aprendendo, mas ainda é um jogador jovem. E, principalmente, são jogadores que têm mais características com o estilo de jogo do Diniz que o Fabrício Bruno. Vai trazer o Fabrício Bruno para ser banco? Não faz sentido. E aí um outro ponto muito comentado quando a gente fala dessas contratações do Cruzeiro, dessa temporada, é a idade e o tempo de contrato desses jogadores, né? Vamos lá. O Gabigol. O Gabigol tem 28 anos, acertou por 4 temporadas. Beleza. Ele tá com uma idade de auge físico, não tem grandes problemas de lesões na carreira, mas ele tá longe do seu auge técnico, né? Não é o Gabigol de 2019, 2020, 2022, que talvez tenha sido a última temporada que ele rendeu num bom nível, digamos assim. Então, o que nos leva a crer que ao longo dos próximos 4 anos, ou seja, até os 32 anos, o Gabigol vai voltar a jogar de uma forma que ele não joga há 2 anos no clube que ele era rei. Ele chegou a perder a vaga de titular, inclusive. Será que não é mais provável que ele vai ter um declínio físico também do que recuperar a grande forma técnica? Estou questionando aqui o tempo de contrato, principalmente do Gabigol. A contratação por oportunidade de mercado, eu acho válida. Mas também tem aquela questão de, eu preciso do Gabigol, tendo o Caio Jorge? É legal colocar o Caio Jorge no banco para o Gabigol jogar? Como é que eu vou encaixar os dois juntos? Enfim, tudo isso tinha que entrar na equação e eu estou comentando aqui com vocês, beleza? Dudu, 33 anos. Acertou por 2 temporadas, ou seja, vai jogar até os 35 de idade. O Dudu vem de uma lesão grave no joelho. Ele ficou fora de combate praticamente 1 ano inteiro. O Cruzeiro, inclusive, tentou a contratação dele assim que ele voltou dessa lesão. Lá no Palmeiras, isso pegou mal, né? Porque, a torcida tava com a expectativa de quando o Dudu ia voltar da lesão, e aí ele mal volta, chega a proposta do Cruzeiro, ele vai sair, tal. Isso gerou uma reprovação, digamos assim, do torcedor alviverde. O Dudu voltou atrás, terminou a temporada por lá, no banco, com a Leila falando que o ciclo dele acabou, que ele deveria realmente buscar um outro lugar para jogar. A saída dele foi bem conturbada, não teve uma despedida legal, uma homenagem, um post bacana nas redes sociais, enfim. Para tudo que o Dudu significou, a saída foi pela porta dos fundos. Vale lembrar que o Dudu foi revelado no Cruzeiro, né? Ele já jogou no Cruzeiro. Talvez seja o clube de coração do Dudu. Mas enfim. Mesmo sendo um grande ídolo da história recente, a diretoria do Palmeiras abriu mão de ter o Dudu, depois dele manifestar essa vontade de sair. E o Cruzeiro oferecia até mais tempo de contrato, né? Naquela oportunidade, iria pagar pela transferência dele, e ele acabou saindo de graça, né? Porque o contrato acabou, não foi renovado, e ele teve que aceitar um tempo de contrato menor, mas que ainda assim é considerável, 2 anos aí, pro Cruzeiro. O cara que vai, no fim do contrato, ter 35 anos. O Dudu que sai do Palmeiras não é o Dudu de 2018, de 2022 ele jogou bem? Jogou, né?
não é esse Dudu. É um Dudu que está voltando de um longo tempo inativo e saiu pela porta dos fundos de um clube que ele era ídolo. Antes de continuar, um asterisco aqui importante de se fazer. Tanto o Dudu quanto o Gabigol, por chegarem com esse status de estrelas, né, mesmo sendo reservas de seus antigos clubes, embora até o Gabigol tenha recuperado o espaço com o Felipe Luiz, eles chegam no Cruzeiro quase que com a obrigação de serem titulares. Porque, em teoria, eles deixaram os clubes cujos quais eles são ídolos justamente por estarem na reserva, né, com pouco espaço, cada um com seu motivo. Então o Cruzeiro já começa a temporada tendo que ter pelo menos esses dois no 11 titular. É quase que uma imposição ali pro Diniz. Você tem o Dudu e o Gabigol, tem que botar para jogar. Vamos voltar aqui. Eduardo, Fagner e Bolazzi. Os três têm 35 anos. Beleza, todos com contrato até o final do ano. Mas, gente, são 3 jogadores de 35 anos que você está trazendo. Na mesma janela. Por mais que todos aqui com menos obrigatoriedade de serem titulares, são 3 nomes que também geraram impacto no mercado. Eu não sei se eles seriam trazidos com essa idade se fossem jogadores menos badalados. O Fagner é um dos maiores, inclusive, da posição no Corinthians em todos os tempos. O Bolazzi foi uma aposta inusitada, né, inesperada, muito diferente do Criciúma, mas acertada na temporada passada. Veio aqui e mostrou futebol. E o Eduardo viveu, antes dali da última grande lesão dele no Botafogo, bons momentos. O Botafogo, inclusive, tentou a renovação com ele, mas não entrou num acordo quanto a valores, então ele preferiu o projeto do Cruzeiro. Com certeza porque ele vai ganhar mais. E ele não ganhava pouco no Botafogo. Até porque ele veio dos Emirados Árabes, antes disso da Arábia Saudita. Então, não é à toa que o apelido dele é Sheik, né? Para quem não sabe. O contrapeso são os jovens, né? O Rodriguinho, meia de 21 anos do América Mineiro, e o Christian, de 24 anos do Atlético Paranaense. Ambos acertando também por 2 temporadas. Como eu disse, o Christian até pode ser titular. O Rodriguinho, que é até mais jovem, não vislumbra tanto assim num primeiro momento uma vaga no 11. Mas como eu também disse, jovem não aprende nada no banco. Jovem se desenvolve jogando. E aí tem Matheus Pereira, tem Eduardo. O Rodriguinho acaba sendo a terceira opção ali pro setor. Eu traria o Rodriguinho para ser reserva imediato do Matheus Pereira. Acho que faria mais sentido do que ele perder espaço para um jogador de 35 anos. Esse cenário também tem que ser analisado quando a gente fala dos movimentos de mercado do Cruzeiro, beleza? E aí, falando também mais para informação, né, porque eles ainda não estão confirmados, mas o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes, eles têm 28 e 21 anos, respectivamente. Boas idades aí para jogadores dessa posição. Então é isso, galera. Eu tenho mais dúvidas do que certezas sobre esse Cruzeiro, né, galáctico, que vem sendo montado pelo dono da SAF, o Pedro Lourenço. Ele optou por um caminho de contratações midiáticas. A gente sabe que não existe uma receita de bolo. O Botafogo, por exemplo, também é uma SAF, decidiu investir numa filosofia de jogo própria, num bom scout para contratar jogadores que encaixem nessa filosofia, independente se são conhecidos ou não, do grande público. Né? Trouxe o Almada, trouxe o Luiz Henrique, trouxe o Alex Telles, mas também trouxe um Gregory, trouxe um Barbosa, trouxe um Vitinho, jogadores não tão conhecidos assim, né, do torcedor brasileiro. Deu certo. Poderia dar errado, como de certa forma deu em 23 ali, né? Não resultou em taças. Mas devolveu o Botafogo às grandes disputas, preparou o terreno para 2024. O time estava numa situação financeira bem parecida com o Cruzeiro. E, aliás, essa foi a primeira motivação para os dois clubes e para vários dos primeiros clubes que aderiram primeiro ao modelo SAF. Eles não tinham poder de investimento, poder aquisitivo para poder montar elencos competitivos e recorreram a essa possibilidade para voltar a ter um meio de seguir competindo ou voltar a competir num bom nível. Mas nem sempre indo ao mercado e trazendo os melhores jogadores por oportunidade que todos eles juntos vão encaixar, resultar num grande time. Claro que eles podem sim encaixar,
podem dar à torcida do Cruzeiro grandes alegrias, mas na situação em que a maioria deles chega, ou em baixa, ou com idade avançada, ou voltando de lesão grave, ou como reserva dos seus clubes, alguns deles aqui, mais de uma dessas descrições, é difícil pensar que todo mundo vai jogar bem junto num time viável, intenso, equilibrado, principalmente pelo estilo de jogo do atual técnico e na situação que o atual técnico está, com zero segurança que ele vai permanecer no cargo por muito tempo. E aí, quando você vai ao mercado, normalmente você vai comprar aquilo que você precisa, né? Não necessariamente o que está com bom preço ou que você viu uma ótima propaganda ali na televisão. E aí você vai no mercado e compra. Falando aqui da nossa vida pessoal. Para o futebol, não é diferente, né? Você tem que ir no mercado resolver problemas, atacar carências do seu elenco. Se o Cruzeiro entendeu que atacar carências, resolver carências, era ter jogadores que atraiam o torcedor para o estádio, né, por conta dos nomes que eles têm, que vendam camisas por serem nomes de impacto, talvez seja disso que o Ronaldo estava falando lá atrás, quando ele falou de gerar dinheiro novo. Mas não foi esse perfil de contratação que ele fez. Acho que nem dava para fazer na situação financeira que a SAF do Ronaldo estava naquele momento. E esse caminho que o Cruzeiro escolheu pode ser o caminho de causar impacto no mercado, desperte a curiosidade até de quem não é torcedor do Cruzeiro para ver os jogos. Então, se o Cruzeiro entendeu que atacar as carências seria isso, então foi pelo caminho certo. Eu acho que entretenimento o Cruzeiro vai entregar com certeza. Se isso vai devolver o Cruzeiro às grandes brigas, se vai fazer o time ser competitivo com as principais forças do país, se no fim de tudo vai resultar em taças, a gente vai ter que esperar para ver. Mas eu quero saber a opinião, principalmente de você que é torcedor do Cruzeiro, que deve estar animado, empolgado, esperançoso, confiante. Mas qual será o tamanho desse seu otimismo? Eu quero saber nos comentários. Ele conflita com o realismo ali de alguma forma, baixando um pouco as expectativas, com o pé no chão? Você espera que os frutos vão vir imediatamente ou a longo prazo? Você acha que isso é só uma forma de fazer o Cruzeiro se consolidar entre as principais forças e depois ele investir para vencer? Eu quero saber como é a sua expectativa, né? Se você já está se preparando para gritar é campeão de novo com o Cabuloso já em 2025, deixa aí, por favor, as suas opiniões nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. Até a próxima!